Roteiro de vídeo, 20 capítulos. Capítulo 1. Imagens de Richard Wolff falando. Fábricas chinesas, notas de dólar, gráficos econômicos, música dramática e tensa. Richard Wolff, economista marxista e professor emérito da Universidade de Massachusetts, acaba de fazer declaração que está abalando os círculos econômicos globais. Em entrevista recente, ele afirmou que a China revelou processo industrial revolucionário que pode fundamentalmente minar a hegemonia do dólar americano. Não estamos falando de mais uma previsão alarmista ou teoria conspiratória. Estamos falando de análise fundamentada de economista respeitado, mesmo que controverso, sobre mudanças estruturais na economia global que estão acontecendo agora mesmo. Para entender magnitude da afirmação de Wolff, precisamos primeiro compreender o que significa hegemonia do dólar e por que ela importa tanto. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano tem sido moeda de reserva global. Isso significa que a maioria das transações internacionais, especialmente comércio de commodities como o petróleo, são denominadas em dólares. Países mantêm reservas enormes em dólares. Bancos centrais ao redor do mundo guardam trilhões em títulos do Tesouro americano. Essa posição privilegiada dá aos Estados Unidos vantagens econômicas massivas. Podem imprimir dinheiro sem enfrentar inflação como outros países enfrentariam. Podem impor sanções econômicas devastadoras, simplesmente cortando acesso ao sistema financeiro baseado em dólares. Podem financiar déficits enormes, porque o mundo inteiro quer comprar dívida americana. É, como alguns chamam, privilégio exorbitante. Mas esse privilégio está sob ameaça crescente. E segundo Wolff, a China acaba de acelerar dramaticamente esse processo. Capítulo 2. O que exatamente a China revelou? Segundo Wolff, não é uma única tecnologia, mas sistema integrado de manufatura, comércio e financiamento, que contorna completamente necessidade do dólar. Vamos descompactar isso passo a passo. Primeiro, manufatura avançada descentralizada. China desenvolveu o que chamam de fábricas inteligentes modulares, que podem produzir praticamente qualquer bem manufaturado usando combinação de impressão 3D avançada, robótica adaptativa e inteligência artificial. Não é conceito totalmente novo, mas escala e sofisticação da implementação chinesa são sem precedentes. Essas fábricas podem ser instaladas em qualquer lugar do mundo rapidamente. São do tamanho de containers de transporte, mas contêm capacidade manufatureira que antes exigiria instalações enormes. País que instala essas unidades pode produzir localmente em vez de importar da China. Parece contraproducente para a China, certo? Por que dar capacidade manufatureira a outros países? Aqui está o truque genial. As unidades são chinesas, compradas da China, mantidas por técnicos chineses, usando software chinês, dependentes de peças de reposição chinesas. É como vender impressoras baratas e lucrar com cartuchos de tinta caros. China não vende produtos manufaturados diretamente, vende capacidade de manufaturar e, no processo, cria dependência tecnológica de longo prazo. Mas isso sozinho não enterraria o dólar. O segundo componente é crucial. Essas transações não acontecem em dólares. China estruturou o financiamento dessas fábricas através de bancos chineses, usando yuan digital ou arranjos de swap de moedas diretas. Países compram fábricas, pagam em moeda local ou yuan, nunca tocam em dólares. Capítulo 3. O yuan digital, ou ECN-US, é componente crítico que Wolff enfatiza. Não é criptomoeda no sentido de Bitcoin. É moeda digital soberana, emitida e controlada pelo Banco Popular da China. Permite transações instantâneas, internacionais, sem passar por sistema SWIFT, que é dominado por Estados Unidos. SWIFT é rede de mensagens financeiras que praticamente todos os bancos usam para transferências internacionais. Estados Unidos têm influência enorme sobre SWIFT e podem cortar países desse sistema como forma de sanção. Foi o que fizeram com o Irã, Rússia parcialmente e ameaçam fazer com outros. Mas se transações acontecem através de sistema chinês usando yuan digital, SWIFT se torna irrelevante. Sanções americanas perdem efetividade. País pode comerciar internacionalmente sem precisar de dólares ou do sistema financeiro controlado por americanos. Para Wolff, isso é mudança tectônica. Por décadas, a arma econômica mais poderosa dos Estados Unidos foi capacidade de isolar países do sistema financeiro global. Se China oferece alternativa viável,
viável, esse poder evapora. Terceiro componente: integração com iniciativas Cinturão e Rota. China está instalando essas fábricas inteligentes em dezenas de países ao longo das rotas da nova Rota da Seda. Paquistão, Cazaquistão, países africanos, alguns latino-americanos. Cada instalação não apenas produz bens localmente, mas também se integra em rede de produção mais ampla, coordenada por IA chinesa. É criação de cadeia de suprimentos paralela que existe completamente fora do sistema centrado em dólares e Estados Unidos. Países participantes comerciam entre si usando plataformas chinesas, yuan digital e acordos bilaterais. Dólar não é necessário. Capítulo 4. Wolff argumenta que estamos testemunhando reversão histórica. Por séculos, fluxo de inovação e manufatura foi do Ocidente para o resto do mundo. Europa e depois Estados Unidos desenvolviam tecnologias, produziam bens e exportavam para a periferia. Isso criou dependência estrutural. Países em desenvolvimento precisavam de moedas ocidentais para comprar bens que não conseguiam produzir. Agora, pela primeira vez, fluxo está se invertindo. China não apenas produz, mas está exportando capacidade de produção e, no processo, criando sistema econômico alternativo que não precisa de dólares ou instituições ocidentais. As implicações são profundas. Se significativa porção do comércio global deixa de ser denominada em dólares, demanda por dólares cai. Se demanda cai, valor do dólar cai. Se valor do dólar cai, poder de compra americano internacionalmente reduz. Custos de importação aumentam. Inflação pode acelerar. Mais crítico, capacidade do governo americano de financiar déficits através de venda de títulos do Tesouro fica comprometida. Quem comprará dívida americana se não precisa mais de dólares para comércio internacional? Taxas de juros teriam que subir dramaticamente para atrair compradores. Isso tornaria a dívida pública americana insustentável. Estamos falando de trilhões em dívida que precisa ser refinanciada constantemente. Se mercado para essa dívida encolhe, Estados Unidos enfrenta crise fiscal sem precedentes. Wolff não está prevendo colapso imediato. Está alertando para processo de longo prazo, talvez 1 ou 2 décadas, onde hegemonia do dólar gradualmente erode até atingir ponto de inflexão, onde deixa de ser moeda de reserva dominante. História tem precedentes. Libra esterlina britânica foi moeda de reserva global por mais de século. Seu declínio começou após a Primeira Guerra Mundial e foi completado após a Segunda. Transição levou décadas, mas quando chegou, foi devastadora para a economia britânica. Capítulo 5. Críticos de Wolff argumentam que ele exagera e que declarações são motivadas por viés ideológico. Como marxista, Wolff há décadas critica capitalismo americano e prevê seu declínio. Céticos dizem que isso é mais do mesmo. Mas precisamos separar mensageiro da mensagem. Independente de visão política de Wolff, as tendências que ele identifica são reais e verificáveis. China, de fato, desenvolveu capacidades manufatureiras avançadas. Yuan digital é real e está sendo implementado. Comércio internacional em moedas alternativas ao dólar está crescendo. Esses são fatos, não ideologia. A questão é se ritmo e escala são suficientes para enterrar o dólar. Provavelmente não no futuro próximo. Dólar ainda representa cerca de 60% das reservas globais de moedas estrangeiras. Euro é segundo com 20%. Yuan está em torno de 3%. É crescimento de 0 a 20 anos, mas ainda minúsculo comparado ao dólar. Inércia institucional é enorme. Décadas de contratos, acordos, sistemas todos construídos em torno do dólar. Mudar isso requer não apenas alternativa técnica, mas confiança política e econômica que leva tempo para construir. Países hesitam em depender de China da mesma forma que dependem de Estados Unidos. China é autocracia de partido único, com histórico de usar poder econômico para coerção política. Austrália, Lituânia, outros experimentaram retaliações econômicas chinesas por decisões políticas que desagradaram Beijing. Se dólar americano vem com condições políticas, yuan chinês também vem, talvez até mais onerosas. Muitos países preferem sistema imperfeito que conhecem ao novo sistema controlado por potência que não confia totalmente. Mas Wolff argumentaria que escolha não é necessariamente entre dólar e yuan, é entre sistema unipolar centrado em uma moeda e sistema multipolar
unipolar com várias moedas. Capítulo 6. A multipolaridade monetária é cenário que muitos economistas consideram mais provável que simples substituição de dólar por yuan. Neste cenário, comércio global se fragmenta em blocos. Comércio dentro do bloco americano continua em dólares. Dentro do bloco chinês, usa yuan. Europa pode fortalecer euro como moeda regional. Índia desenvolve rúpia digital para sua esfera. Brasil e outros latino-americanos podem criar moeda comum para comércio regional. Resultado seria mundo sem moeda de reserva única dominante. Transações internacionais usariam cestas de moedas ou sistemas de compensação multilaterais. Para Estados Unidos, isso ainda representa perda significativa de privilégio. Não seria fim apocalíptico, mas ajuste doloroso. Déficits comerciais enormes que Estados Unidos mantém há décadas tornam-se insustentáveis. País teria que equilibrar contas, exportar mais, importar menos. Padrão de vida ajustaria para baixo, pelo menos temporariamente. Militarmente, também há implicações. Força militar americana projeta poder global, mas é cara. Déficits podem ser financiados facilmente quando o mundo todo compra dívida americana. Se isso muda, capacidade de manter bases militares ao redor do mundo, porta-aviões, operações globais fica comprometida. Alguns argumentam que isso seria positivo. Estados Unidos gastam mais em militar que próximos 10 países combinados. Reduzir seria libertar recursos para investimento doméstico em infraestrutura, educação, saúde. Economia americana poderia se tornar mais saudável focando em produtividade real em vez de finança e militar.